Muito bem, olá e seja bem-vindo ao canal Magic Alternativo, onde nós vamos abordar aqui os mais variados decks, desde aqueles decks mais casuais até o decks, digamos, um pouquinho mais competitivo. Também não vamos nos segurar em formatos, tá? Nosso objetivo vai ser apenas a diversão, ou se você preferir deixar o deck um pouquinho mais competitivo, fica a seu critério, tá certo? E nós vamos abordar com o primeiro deck, uma versão Mono Red Burn no formato Modern. Para ver o que na verdade a ideia do criador foi. O Mono Red, como a maioria sabe, ele tem um desgaste da mão, ou seja, você gasta sua mão de maneira muito rápida e depois você não tem como fazer essa reposição. E o pensamento dele foi o seguinte: tentar inserir alguns cards no deck para tentar suprir essa necessidade, tanto de compra como também para você tentar reciclar sua mão caso ela venha uma mão muito ruim. Tá ok? Então nós vamos começar com nossa base de mana. Nós vamos ter aqui 11 montanhas, 3 florestas, 3 terras em desenvolvimento e 3 quarteirão fantasma. Onde terra em desenvolvimento você vira, ela sacrifica, né? Procura por um card de terreno básico e coloca em campo de batalha virado. Então você embaralha seu grimório. No caso do quarteirão fantasma, você vira, pode adicionar um mana incolor à sua reserva de mana. Porém, você pode virar e sacrificá-lo para destruir um terreno alvo, tá? Tanto o seu quanto do controlador. Daí fica a seu critério, se você preferir usar ele contra você mesmo, para poder buscar, por exemplo, uma floresta, caso você ainda não tenha conseguido. Daí fica a seu critério. O controlador, no caso que teve terreno destruído, procura por um card de terreno básico, coloca em campo de batalha, ou seja, não precisa entrar em campo de batalha virado, então embaralha seu grimório, tá ok? Então vamos ver aqui também como mágicas instantâneas, feitiços e o resto do deck em si. Teremos 4 raios, 1 mana vermelha, mágica instantânea causa 3 pontos de dano à criatura jogador alvo, é um clássico do deck Red, ou seja, do deck vermelho. Teremos 4 Rift Bolt, ou raio bifurcado, se a tradução estiver correta, serão 2 manas genéricas e 1 mana vermelha. Um feitiço que causa 3 pontos de dano à criatura ou jogador alvo. Porém ela tem um custo de suspender 1, que significa o que? Você paga esse custo de suspender, que seria no caso aqui 1 mana vermelha. Você retira ela da sua mão, ou seja, exila ela do jogo, tá? Coloca um marcador de tempo. E quando esse marcador de tempo acabar, no início da sua próxima fase de desvirar, ou seja, no início da sua fase de desvirar, você remove esse contador. No caso aqui, como apenas 1, quando entrar no seu próximo turno, na fase de desvirar, você remove esse marcador e ela já entra para resolver já, tá? Então ela entra como se fosse uma espécie de mágica instantânea logo no início do turno seu, tá certo? Teremos também 4 Lava Spike, 1 mana vermelha causa 3 pontos de dano à criatura não, né? Nesse caso aqui, somente ao jogador, é um feitiço. Teremos também 4 Skull Crack ou Partir Crânios, 1 mana genérico e 1 mana vermelha, uma mágica instantânea, onde ele diz que os jogadores não podem ganhar vida neste turno, ou seja, no turno que ela for jogada. O dano também não vai poder ser prevenido e ela causa 3 pontos de dano ao jogador, tá certo? Bom, vamos ter aqui também 2 Magma Jet, 1 mana genérico e 1 mana vermelho, uma mágica instantânea que causa 2 pontos de dano à criatura ou jogador alvo. Mas atenção que ela tem Vidência 2, e essa Vidência 2 a gente vai ver lá na frente porque que ela vai ser importante nesse deck. Vidência 2, para quem não sabe, ou Vidência, né, a mecânica do card, você olha o topo do seu grimório, no caso aqui você vai olhar 2, Scry 2, né, vai olhar 2 cards, e vai colocar ele de volta em qualquer ordem. Você pode colocar tanto os 2 no fundo, quanto um no fundo e um no topo, ou você pode colocar os 2 no topo na ordem que você bem entender. Teremos também 2 Twin Bolt, 1 mana genérico e 1 mana vermelho, uma mágica instantânea que causa 2 pontos de dano divididos à maneira que você escolher, tá? Entre duas criaturas ou 2 jogadores alvo, né? Essa mágica aqui eu acredito que ele tenha colocado justamente para lidar com aqueles elfos chatos de 1/1 ou com Aves do Paraíso ou Hierarca Nobre, que todos têm em sua maioria resistência a 1. Bom, teremos aqui também, agora começa algumas opções que ele colocou aqui para fazer a compra, tá? Teremos 2 White Gas, que a tradução correta eu não lembro. Ela tem um custo bem restritivo, 2 manas vermelhas, é um feitiço, e como custo adicional, além desse custo obrigatório de mana para você pagar, você tem que descartar um card para poder jogar ela. E em compensação você pode comprar 2 cards.
teremos também, acredito que seja aqui a melhor mágica de compra que tem no deck. É Browbeat ou Intimidar. 2 manas genéricas e 1 mana vermelha. É um feitiço, onde ele diz que qualquer jogador pode fazer com que... Opa, engasgado aqui, hein? Vamos lá. Ele diz basicamente o que? Qualquer jogador pode fazer com que Browbeat cause 5 pontos de dano nele ou nela, né? A tradução seria mais ou menos isso. Se ele não fizer isso, o jogador alvo compra 3 cards. Então, para você jogar esse card, vai ter que fazer como? Primeira coisa, você vai declarar você como sendo o jogador alvo e joga o feitiço para ser resolvido. E o que ele vai dizer pro oponente? Olha, ou você deixa ele comprar 3 cards, ou você, ao invés disso, tome 5 pontos de dano e ele não compra os 3 cards. Dependendo da situação, ou dependendo do decorrer do jogo, isso daqui vai ser muito importante, porque vai ser quase que obrigatoriamente o oponente vai te dar a opção de comprar os cards, porque ele não vai se arriscar, por exemplo, se está com 5 pontos de vida, ou tiver com 6 ou 7, e ficar com apenas 1 ou 2 pontos de vida, lutando contra um deck mono-red. É quase que um suicídio. Tá ok? Teremos também, agora sim, eis o porquê dos cards com vidência. Teremos 2 Ira Trovejante, 4 manas genéricas e 2 manas vermelhas. Porém, não se atenha muito a esse custo de mana altíssimo, tá? É uma mágica instantânea, porém, ela tem um custo de milagre, que seria o quê? Se ela for a primeira compra do turno, ao invés de você pagar todo esse custo de mana que você está vendo aí em cima, que seria no caso 6 manas, você tem esse custo de milagre aí, apenas 1 mana vermelha. Então vamos supor que seja a primeira compra seu do turno, você puxou uma Ira Trovejante e tiver mana disponível para pagar, né? Pagou o custo de milagre, amigo, é 5 pontos de dano na criatura ou jogador alvo, tá? Por apenas 1 mana vermelha. Pode parecer pouco, ou pode parecer uma coisa bem, digamos assim, bem restritiva, bem na sorte. Mas em determinadas situações é o que pode terminar a vitória do jogo, ao seu favor, né? No caso. Bom, teremos também como uma outra alternativa de custo de milagre, Reforjar a Alma. 3 manas genéricas, 2 manas vermelhas. É um feitiço onde cada jogador descarta sua mão e compra 7 cartas. Até também tem um custo de milagre, tá? Também é uma opção de compra, porém uma opção de compra um pouco mais difícil de ser acertada, tá? Porque como ela tem um custo de milagre, você às vezes pode sair com ela logo no início e não ser uma boa opção, tá certo? Porém o custo de milagre dela é 2, dependendo da situação pode até te salvar. 1 mana genérico e 1 mana vermelho, o custo de milagre dela. E ao invés de você pagar 5 manas vermelhas para estar fazendo essa reciclagem de mão, né, ou comprar novamente 7 cartas, você pode estar pagando apenas 2 manas vermelhas, ou melhor, 1 mana genérica e 1 mana vermelha, né? Daí, dependendo da situação do jogo, fica a seu critério se vale a pena ou não. Agora teremos também um encantamento bem interessante, que confesso que nunca vi em decks por aí. Também é uma edição nova, né? Shadow Over Innistrad, se eu não estiver enganado é o nome da coleção, Sombra de Innistrad, que é Comandar a Tempestade, a tradução dela. 2 manas genéricas e 1 mana vermelha, é o encantamento, onde ele diz que toda vez que você jogar uma mágica vermelha não, né? Uma mágica instantânea ou feitiço de sua mão, você pode jogar também um card alvo que tem o mesmo nome que aquela mágica instantânea que você jogou da sua mão. Ou seja, se ela estiver no cemitério, né? Vamos supor que... Explicando melhor como funciona esse card. Vamos supor que você tem um raio na sua mão e um raio no cemitério. Se você castar o raio da sua mão e tiver um raio no cemitério, e esse encantamento estiver em campo de batalha, o que vai acontecer? Ele vai te dar a opção de você jogar também aquele raio que está no cemitério. Lógico que você tem que pagar o custo de mana, no caso é uma mana vermelha. Então fica assim, é como se fosse 2 raios ao invés de 1. Tá? Isso vale também não só para o raio, mas também como todas as mágicas instantâneas que estiverem no campo. No campo não, no cemitério, tá? Porém, tem que lembrar o seguinte, você vai poder fazer apenas uma vez essa opção. Você não vai poder jogar apenas 2 vezes. Por exemplo, se tiver 2 raios no cemitério e você tiver um na mão e jogar, o encantamento vai te dar a opção de apenas um desses raios que está no cemitério serem jogados novamente. Não 2, como alguns pensam por aí, tá?
teremos como criaturas apenas 2 Gutter Snipe ou Atirador de Sarjeta, se a tradução também estiver correta. 2 manas genéricas e 1 mana vermelha, é uma criatura Goblin, onde ele diz que toda vez que você jogar uma mágica instantânea, um feitiço, então atenção aqui, é toda vez que você jogar, tá? Então necessariamente ela não precisa ser resolvida, ou seja, não precisa ser, digamos assim, ainda que fosse anulada a mágica sua, que você for jogar, o efeito que vai acontecer é independente disso. Ele vai causar 2 pontos de dano a cada oponente, ou seja, se você jogar um raio e seu oponente anular a sua mágica, só o fato de você ter jogado a sua mágica já causa 2 pontos de dano no oponente. Serão 2 cópias dessa criatura. Bom, teremos, quase finalizando o deck, teremos 2 Shard Volley ou Salva de Cacos, se a tradução também estiver correta, não lembro bem. É 1 mana vermelha, uma mágica instantânea, e tem como custo adicional sacrificar um terreno, causa 3 pontos de dano na criatura ou jogador alvo. Teremos 4 Searing Blaze, 2 manas vermelhas, uma mágica instantânea, onde de início ele diz que causa 1 ponto de dano à criatura, ou melhor, 1 ponto de dano ao jogador e 1 ponto de dano à criatura que aquele jogador controla. Então, para você poder jogar essa mágica, você pelo menos tem que ter em campo de batalha uma criatura como alvo, no caso, a criatura do oponente. Porém, eu tenho uma habilidade bem interessante, que seria a Landfall, ou Aterragem, em tradução, né? Que ao invés disso, se um terreno for jogado no turno que ela entrar, que ela for castada, ao invés de causar 1 ponto de dano, ela vai causar 3 pontos de dano no jogador e 3 pontos de dano na criatura alvo, tá ok? Teremos também com mais uma opção de compra, né? Porém, pode causar dano também, Needle Drop ou Queda de Agulha. É uma mágica instantânea de custo 1, no caso 1 mana vermelha. Ela causa 1 ponto de dano a criatura ou jogador que tenha sofrido dano naquele turno, tá? E compra um card. Bom, o nosso deck foi esse e agora vamos partir para o sideboard. Por que eu fiz o sideboard? Esse deck já foi testado e de acordo com os testes que eu fiz, eu resolvi colocar essas cards que você está vendo agora, mas como opção para lidar com o meta que eu estava enfrentando. Ou seja, eu estava numa plataforma alternativa, tá? Que é o X-Mag. E no X-Mag você encontra bastante decks Tier 1, muitos decks Tier 1, alguns decks casuais você encontra também. Mas o que a turma mais usa, tem usado ultimamente, são decks com Infect, decks rápidos e decks que usam bastante artefato e encantamentos, tá? Então, como sideboard, vamos ter reduzir a cacos, 1 mana genérico e 1 mana vermelha, uma mágica instantânea que ela destrói o artefato alvo e causa 3 pontos de dano ao controlador daquele artefato. São 3 cópias dela. Teremos 2 cópias de Queimar os Impuros, 1 mana genérico e 1 mana vermelha, uma mágica instantânea, onde diz que causa 3 pontos de dano à criatura alvo. Até aí tudo bem, porém, se a criatura tiver infectar, ela vai causar 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura. Teremos também 3 cópias de Fúria dos Deuses, 1 mana genérico e 2 manas vermelhas, é um feitiço, que ele diz que causa 3 pontos de dano a cada criatura. Bom, porém, se a criatura que sofreu dano nesse turno, no caso o turno que ela for jogada, né, tiver morrido, ao invés de ela ir para o cemitério, ela vai ser exilada de jogo. Teremos como destruidor de encantamentos e artefatos também 4 cópias de Orgia Destrutiva. A tradução não sei se é bem essa, pelo menos nos cards que eu andei vendo por aí é isso mesmo, Orgia Destrutiva, mas o inglês que está escrito aqui dá a entender que é outra tradução, mas enfim, isso aí deixa para depois. 1 mana vermelha e 1 mana verde, e eis o grande porquê de estar usando mana verde, tá? Porque o deck vermelho em si, as cores, dentre as cores, o vermelho talvez seja o único que não tenha, assim como mágica instantânea e feitiço, algo que destrua encantamento e artefato, tá? Então essa daqui eu tenho visto nas listas por aí, que é bastante utilizado, e é uma mágica instantânea que destrói o artefato e encantamento e causa 2 pontos de dano ao controlador daquela permanente. O grande fato de estar usando então a mana verde é especificamente ao sideboard, tá? E por último, e não menos importante, teremos 2 cópias de Machado Relampejante. É um mana vermelho, uma mágica instantânea, que ela tem como custo adicional você descartar um card ou pagar 5 manas. Ela causa 5 pontos de dano à criatura alvo. Por que foi colocado esse card aqui em específico? Bom, por um motivo muito simples. Existem algumas criaturas
como por exemplo o Tarmogoyf, ele pode ficar bem grande dependendo da situação do jogo. Teremos também Tasigur, também é uma criatura bem de corpo bem grande. Teremos Gurmag Angler ou Pescador Gurmag. Mas o que eu vi mais dificuldade para enfrentar foi os decks de Eldrazi. E dentre esses decks de Eldrazi, uma criatura que me chamou bastante atenção foi o Reality Smasher ou Esmagador de Realidades. Se a tradução estiver correta, é isso. Que ela é uma criatura bem chata de lidar. Nos decks de Eldrazi ela entra muito rápido. No turno 2 ou turno 3 ela já está entrando. E ela tem 5/5, ela 5/5, uma criatura 5/5, né? Atropelar e ímpeto. E como se não bastasse, toda vez que você tiver que dar alvo nela, jogar uma mágica que seja ela como alvo, o controlador daquela mágica vai ter que jogar uma mágica fora, ou seja, jogar um card, descartar um card para poder dar alvo nessa criatura. Então é uma criatura bem chata de lidar, tá? Eu senti muita dificuldade quando eu enfrentei esse tipo de criatura, porque do fato de ela ter entrado muito rápido, ela impõe um clock, ou seja, uma velocidade de turno para você morrer muito rápida. E se você não lidar com ela de maneira eficiente, em 2 ou 3 turnos o jogo seu está praticamente perdido. Bom, e o deck tech é esse. Como o primeiro deck tech, é claro que no decorrer do canal vou tentar fazer algumas correções, tanto no modo de falar como também na apresentação. Mas é isso, eu espero que tenha sido legal ter assistido. Em breve vou postar alguns gameplays referentes a esse deck, ou seja, uns 2 ou 3 gameplays testando o deck para ver se a mecânica proposta de você ciclar a mão e reabastecer a mão realmente funciona. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.